desafio muito grande. Eu peço a Deus que possa abençoá-los, que possa ajudá-los nessa tarefa. O irmão falava e eu fiquei pensando na saga do povo de Israel no deserto, né, para entrar e a alegria de ver o novo templo. Os irmãos podem imaginar a alegria daqueles que construíram o primeiro templo, como foi aquele primeiro sábado cultuando diante do templo de Israel. Isso é só uma pequena lembrança quando vocês experimentarem esse novo templo. Do primeiro sábado que vamos poder observar na Nova Jerusalém. Estaremos todos juntos lá. Sem distinção de bairro, de raça, de cor, sem preconceito. Seremos todos uma única família. Todos filhos do Deus Altíssimo, salvos pelo sangue de Cristo e abençoados pelo Espírito Santo. Que Ele nos acompanhe nessa manhã, aqui ao estudarmos a sua palavra. Que Ele nos ajude a entender o que Ele quer para nós. Que Deus abençoe sobremaneira essa igreja. Que a paz do Senhor Jesus Cristo possa habitar agora os nossos corações. Escolhemos um tema para essa manhã. Se encontra no livro de Mateus, no capítulo 24. Queria que vocês me acompanhassem. Mateus capítulo 24, versos 3 em diante. Eu vou trocar de óculos, e aí vocês já vão percebendo a idade. Mateus no capítulo 24, verso 3 em diante. Vamos acompanhar? Fique aí. Coloque a sua mão sobre esse texto. E me acompanhe em uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, pedimos que agora, Senhor, Tu fales ao nosso coração. Que essa mensagem nos sirva hoje, Senhor, para uma mudança de vida. Para que possamos estar mais perto de Ti, consagrados a Ti, como uma nação santa, uma raça eleita. Fala-nos hoje em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele, os discípulos, em particular, lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede, que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo. E enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Aí sim, aí virá o fim. Amém? Irmãos, o terremoto de Lisboa aconteceu no dia 1º de novembro de 1755.
juntamente com a queda das estrelas e o escurecimento do sol, fatos esses inexplicáveis pela ciência, segundo diz o irmão White, marcariam o início do tempo do fim. 1º de novembro de 1755 é o dia de Todos os Santos. É incrível essa data, porque nas culturas nórdicas, o dia 31 de outubro é reservado ao culto das bruxas, 31 de outubro. E o dia 2 de novembro é chamado de o Dia dos Mortos. Interessante essas 3 datas, né? Porque elas estão juntas. Mas não vamos nos preocupar com isso, é apenas uma lembrança. Esse dia era um domingo, as igrejas estavam lotadas, apinhadas de gente. E o Porto de Lisboa acabava de ser inaugurado. Podem imaginar um pier maravilhoso para esse porto. Uma reconstrução gigantesca. Milhões foram gastos na reconstrução desse porto. Era lindo. Portugal, nesse momento, era a 4ª economia mundial. Vejam o tamanho da importância de Portugal nesse momento. Houve um incêndio a partir desse terremoto que durou 6 dias. Destruiu Lisboa. Na época, eu dei muito estudo bíblico falando sobre esse texto. Os textos que nós tínhamos se aproximavam de 150 mil pessoas mortas. Mas hoje, atualizado, ainda não se chegou a um termo certo, mas não foi tão grande assim. Morreram entre 30 mil e 70 mil. Não importa quantos morreram, foram milhares. Na época, foi o maior terremoto que a Terra sofreu até então. Já dentro da nossa era contemporânea. Nós estamos há 15 dias falando, ou 20 dias quase, não é? Falando sobre o terremoto do Haiti. Hoje eu vi um vídeo lá do Haiti sobre uma igreja adventista. Fiquei muito contente quando vi. A igreja caiu. Só que o depoimento das pessoas ali era de que as pessoas em volta da igreja são desorganizadas. Mas ali no terreno da igreja, que está lá, a igreja caída, entra lá no Advir que você vai ver. A igreja está caída, mas as pessoas estão a salvo ali. Se organizaram. Esse terremoto do Haiti, estão dizendo os estudiosos aí, que já matou em torno de 200 mil pessoas. E o número cresce a cada noticiário. Milagres ainda têm acontecido. 15 dias, 20 dias, ainda acham alguém debaixo dos escombros. Logo na primeira semana, já haviam sido enterrados cerca de 15 mil pessoas em valas, nos primeiros dias, né, em valas públicas, porque não havia condição de manter aqueles corpos expostos na rua. A proliferação de doenças e o mau cheiro provocado por esse número de mortos era terrível. E o depoimento de quem está lá é sempre o mesmo. É uma noção de desconforto, de que o mundo acabou ali. Interessante que ao norte de Porto Príncipe, as cidades mais ao norte não sofreram tanto com esse abalo. Vi algumas reportagens. Mas Porto Príncipe foi completamente destruída. É interessante que esse pequeno país foi o primeiro país a se rebelar contra uma nação europeia e fazer uma revolução. Interessante que uma revolução de negros, baseados na ideia da Revolução Francesa.
e causou um grande espanto para a Europa e também para o Brasil. Na época, eu estou entrando em aula de história, né? Mas eu prometo não ser chato. Mas causou grande espanto, porque negros se rebelavam e lideraram essa revolução que tornou esse país livre e depois ficou conhecido como a joia do Caribe, de tão bonito que é o Haiti. Desde quando, eu gostaria de fazer uma pergunta, existem as tragédias? Desde que o homem pecou, irmãos. E essa foi a maior de todas as tragédias. Foi a primeira e que até hoje nos alcança. Satanás deu origem a todas as tragédias e ele atribui a causa da tragédia a Deus. Deus sempre é o culpado. O fato é que desde o princípio perdemos pessoas importantes. Recentemente, e nesse terremoto, perdemos uma das maiores figuras brasileiras. Uma pessoa de reconhecimento internacional. Foi a doutora Zilda Arnes. Foi enterrada há alguns dias, uns sábados atrás. E ela estava fazendo uma coisa de extrema importância. Estava, como nós, numa igreja, ensinando o amor às pessoas. Às vezes somos preconceituosos com a religião dos outros. Mas esquecemos que não vamos só nós, adventistas, para o céu. Doutora Zilda Arnes estava ensinando amor, baseado no evangelho que Jesus havia ensinado. E de cima de uma estatura moral, de uma estatura espiritual, ela fazia isso gratuitamente, salvando vidas no mundo inteiro, ensinando a comer pequenas lascas daquilo que jogamos fora na alimentação. Farinhas, que agora quem está querendo emagrecer come a tal da ração humana. Né? Já ficaram em fila alguma vez aí para comprar. Era isso que a doutora Zilda Arnes fazia através do mundo inteiro. E agora estava no Haiti, no país mais miserável do mundo, ensinando a salvar crianças. O apóstolo Paulo, segundo a Escritura, foi um gigante da fé. Quem não gosta do apóstolo Paulo? Quando você chegar no céu, você vai conhecer alguns dos heróis da Bíblia. Muitos vão querer conhecer Davi, eu também. Mas muitos vão querer conhecer o apóstolo Paulo e dar um abraço nele. O homem que viajou o mundo antigo todo para pregar o evangelho. Desde o momento em que se converteu, se entregou à obra. Sofreu perseguição. Foi açoitado. Preso. Teve que fugir para não morrer algumas vezes. E agora, quando estava velhinho, o Espírito Santo fala assim, vai para Roma. A capital do mundo antigo. Ir para Roma significava morrer. Às vezes você ouve a voz de Deus e parece que não é a voz de Deus. Faça tal coisa. Alguma coisa que é completamente diferente daquilo que você está planejando. Eu falei, não pode ser a voz de Deus. Não. Vai para Roma. E ele foi para Roma. Talvez o apóstolo Paulo pensasse, por que eu teria que ir para lá? Deus não poupou a vida do apóstolo Paulo. Mas era necessário que ali ele fosse pregar e testemunhar. E foi ali que ele foi decapitado. Ontem morreu uma das figuras importantes da igreja. Eu não conheço. Paulo Sadam.
Que obra ele deve ter feito pelos filhos de vocês? Quanto tempo ele deve ter dedicado para cuidar dos filhos de vocês? Quantas horas de sono, quantos domingos, quantos sábados, quantas caminhadas para fazer jovens melhores do que eram? Deus não vê a morte como nós vemos. Melhor, nós sem Deus. Porque a morte não é definitiva para Deus. A morte dos santos. A morte é um período, breve período, onde Deus vai deixar seus filhos descansando para acordá-los no dia da ressurreição. No dia do retorno do nosso Mestre. No dia em que veremos as pessoas transformadas, segundo diz em Coríntios capítulo 15, num abrir e fechar de olhos. Você já imaginou as sepulturas se abrindo? E não é o clipe do Michael Jackson. Mas as pessoas ressuscitando com corpos incorruptíveis. E você, quando abrir os olhos, porque você piscou, você terá um corpo não mais dessa substância, mas de uma substância santa. Já demorou alguns momentos pensando isso? Já pensou na volta de Jesus? Como vai ser incrível, rasgando o céu de fora a fora, as trombetas soando, um alarido grande. As pessoas que não creram na mensagem que você pregou, pedindo, caiam os montes sobre as nossas cabeças. Você já pensou nisso? Mas já pensou que você vai estar entrando pelos portões celestes, ouvindo o cântico de hinos de anjos, com uma alegria grandiosa, porque você está voltando para casa? A morte é um sono. Na perspectiva divina, é um sono onde acordaremos na gloriosa manhã da ressurreição. Não deve haver desespero. Você já foi no enterro de crente? Eu morava do lado do cemitério de Inhaúma, uma visão ímpar. Melhor, em frente. Quando o Brasil foi campeão a última vez, foi em 2004, 2002, agora não me lembro. Eu morava numa casa em frente ao cemitério de Inhaúma. Quem passa pelo cemitério de Inhaúma já bateu num bueiro ali, todo mundo bate. Se você passar por lá, você vai lembrar de mim. Quando você bater nesse bueiro, que o carro faz um barulho, você olha para a sua esquerda rapidamente, era a casa que eu morava. Teve um ano em que minha mãe foi assistir exatamente a final da Copa. Você pode imaginar o que é morar ao lado de um cemitério. Total silêncio. A minha mãe, quando foi o gol do Ronaldinho, aquele gol maravilhoso, minha mãe saiu correndo lá para fora, assim. Aí voltou triste. Poxa, mas ninguém grita aqui. Eu falei, também, não é, mãe? Se alguém gritar aqui. Eu fui a muitos enterros. E o enterro é um local do cemitério, o local onde nós nos despedimos dos nossos queridos. Passam alguns momentos na nossa cabeça que são incríveis. Os enterros de irmãos nossos, havia uma paz, tranquilidade, contentamento. Às vezes muito tristes, mas o semblante das pessoas é de paz. E às vezes você está ali cantando um hino, e você vai se despedir de alguém, você vê o desespero de algumas pessoas que não têm a fé, que não enxergam que
que o seu ente querido pode retornar, que não tem a esperança de que vai vê-lo novamente. Tenho pouco tempo, mas eu quero contar rapidamente 2 experiências. Quero contar primeiro da Ivânia. Eu era ancião lá na igreja de Inhaúma, onde fui criado lá. Um dia, estava lá, minha filha e minha esposa já ouviram muitas vezes essa história. Mas eu estava lá. E eu tinha uma classe. Lá em Inhaúma era como era aqui. Uma igreja e a escola atrás. Ainda é assim. E numa das salas, eu me apropriei da sala de história e eu nem sabia que ia fazer história ainda. E eu dava meus estudos bíblicos lá. Aí um dia, eu estou saindo da igreja por alguma coisa que eu tinha que fazer. Tinha uma menina, uma lourinha, uma senhora do lado e falou assim: irmão, por favor, quem é que cuida aqui? Quem é que dá estudo bíblico aqui? Eu falei: sou eu mesmo. Olha, essa aqui, eu vim lá do Edessa, eu estou estudando lá, mas eu venho pregando para minha tia, que é essa moça aqui, já há algum tempo. E ela decidiu guardar o sábado e seguir a igreja adventista, mas ela quer receber alguns estudos. E era eu que dava. Eu falei: opa, que maravilha. Então é comigo mesmo, vamos lá. Nos apresentamos, marcamos de começar os estudos, e assim nós começamos. E todo sábado eu dava o estudo bíblico lá na classe, lá, à parte da igreja. Criei muita confusão com a diretora da escola sabatina, porque às vezes as pessoas iam para lá e não queriam assistir ali, era gostoso o estudo, divertido, e também aprendia-se, espiritualmente era muito gostoso. A Ivânia me marcava, porque a Ivânia tinha a Bíblia, e a cada estudo que nós dávamos, você olhava para o rosto da Ivânia e estava brilhando. E não raras vezes ela perguntava: isso está na Bíblia? Eu falei: tá, você acabou de ler. Mas isso está na Bíblia? Com um olhar de surpresa. Se está na Bíblia, eu vou seguir. Que viagem que foi dar estudos para a Ivânia. Mas a Ivânia não se batizava. E a gente foi conhecer a história da Ivânia. A Ivânia era casada, tinha 2 filhos e tinha um marido. Se é que eu posso chamar de marido. Esse homem agredia a Ivânia. Às vezes verbalmente, às vezes fisicamente. Esse homem não queria que a Ivânia se batizasse. E foi um drama para a Ivânia se batizar. Às vezes nós dávamos estudo de manhã e nós tínhamos um outro estudo à tarde. Às vezes tinham 40 pessoas naquela sala. Parecia uma sala de aula. Eu acho que eu estava treinando para ser professor. E ali, uma das tardes, várias tardes, mas uma das tardes, nós despedimos, fomos até o portão, né? E quando chegamos ali tinha uns cortezinhos parados. Ela assim: meu marido está ali. Aí eu fui até ele. Aproveitei que ele era pequenininho, né? Essa altura você deve servir para alguma coisa. Eu fui lá. E aí, meu irmão, beleza? Tudo bem? Que prazer tê-lo aqui, vamos entrar? Eu disse: não, estamos indo embora e tal. Aí entrou no carro, a Ivânia foi embora. Todas as vezes que nos encontrávamos, ele não dava chance de entrar, de falar com ele. Muito pelo contrário, chegava a ser estúpido. E sabíamos da história da Ivânia. Até que a Ivânia decidiu se batizar. Agora eu vou batizar. Seja o que Deus quiser, eu não sei o que vai me acontecer, mas eu vou me batizar. Tá bom. O pastor, na época, era o pastor Roberto de Oliveira. Conhece o pastor Robertinho? É Robertinho mesmo. Ele é pequenininho. E o pastor falou: olha, então agora a gente vai ter que ir lá, na casa do homem lá. Passou uns dias, eu estava na portaria da igreja, me chega uma senhora. Um carro do outro lado da rua, entrou e falou assim: olha, eu vim aqui porque eu quero saber uma coisa, eu tenho um questionamento. Estranhei aquela figura ali, nunca tinha visto. E essa moça falou assim:
Vem cá, se uma pessoa quiser batizar na igreja, ela pode, sem o consentimento do marido? Achei estranho. Pode. Não há lei nenhuma que impeça, nem o próprio marido. Ah, mas pode mesmo? Aí fez uns questionamentos, umas considerações e foi embora. Eu tentei argumentar, mas eu vi que ela atravessou a rua e foi embora. Sumiu. Desapareceu. Dias depois eu soube que era amante do marido, que havia estado ali e queria contestar o batismo da Ivânia. Nós marcamos para ir na casa da Ivânia, a Ivânia avisou o esposo, e nós chegamos lá na casa dela, no apartamento. Quando batemos a porta, demorou um pouquinho, a Ivânia abriu a porta e disse, ele está lá no quarto. O pastor Roberto, muito corajoso, Nilton, vai na frente. Eu falei, o senhor, pastor. O pastor é daqueles pastores que diz que todo ancião de igreja deve ser alto e forte. Nós entramos ali e o homem não veio falar conosco. Oramos, fomos embora, a Ivânia batizou. A vida da Ivânia foi marcada por isso. Estava na igreja, sofria em casa. Trabalhava para ajudar o marido, vendia pizza na rua. Foi marcada dessa forma, uma mulher batalhadora, uma guerreira. Qualquer marido ficaria orgulhoso de ter casado com ela. Mas não esse homem. Eu e Kátia, nós tivemos que sair da igrejinha uma, fomos morar no bairro de Coelho Neto, por essas questões que a vida, às vezes, nos faz ir. E fomos frequentar Coelho Neto e ela também foi frequentar perto da casa dela, a igreja que também tem um coelho, é Tomás Coelho. Quem conhece ali perto do Morro do Juramento, uma área muito calma, muito tranquila da cidade, um local muito aprazível, não é, irmão? Muito bom ali. E ela foi frequentar ali, irmão Sérgio de Souza, talvez vocês conheçam, que era o ancião lá. E lá estava, e eu fui pregar várias vezes lá e vi a alegria dela. Já estava ali mandando na igreja. Era diaconisa, era de Dorcas, da Adra, e sempre com aquela alegria de nos receber. Sempre que ia a Tomás Coelho, aquela alegria de ver os irmãos e ver a Ivânia. Ver que eu havia trabalhado por uma pessoa que, enfim, tinha se encontrado. Foi o ano passado, não foi, Cândido? Eu estava trabalhando, eu trabalho com vendas também, uma outra empresa de São Paulo, uma escola e venda, uma loucura. Mas eu estava me dirigindo para casa, estava com meu supervisor no carro, e me liga o Sérgio. Nilton, tudo bem? Eu falei, tudo. Eu falei, vai me chamar para pregar lá, né? Não tem nem como, na minha cabeça não tem nem como anotar agora a data. Eu falei, Nilton, olha, se prepara. Eu falei, o que houve? Olha, a Ivânia morreu. Eu falei, como assim, Sérgio? Ela morreu, ela tomou uma pancada de um trem, foi atirada longe e morreu. Ela está muito machucada, ela foi levada para o hospital, mas não resistiu. Nossa, se é ruim para vocês agora, deixa eu me segurar aqui. Foi ruim para mim ali. Eu chorei muito. Porque quando você trabalha por alguém e vê uma pessoa tomar uma decisão, é incrível como isso mexe com a gente. E eu passei um tempo da minha vida levando as pessoas a tomarem decisões, ainda que eu, às vezes, ficasse resistente a isso. Porque tomar decisões a favor de Cristo significa abrir mão de muita coisa. E ela abriu mão de tudo. Quando eu estive com o Sérgio, lá na capela, do lado da casa onde eu havia morado, o Sérgio me abraçou e falou assim, Nilton, ela estava feliz. Ela falou semana passada que agora ela podia morrer porque ela ia ver Deus. A alegria dela era grande na igreja. Eu fiquei com aquilo, eu cheguei atrasado, não pude falar. Nós fomos pro cemitério de Inhaúma, aí quando o caixão dela foi colocado, eu falei, não, eu vou falar. Eu vou tentar lembrar aqui o que eu disse para ela. Eu falei, olha, Ivânia, o marido dela me olhando ali, cantando Salve Rainha, cantando
vários coros da Igreja Católica, sabendo que ela era adventista, havia um grupo de irmãos adventistas. Ele afrontava. Até o último momento ele afrontou. Aí eu falei, Ivânia, olha, eu sei que você não pode me ouvir. Eu sei que você está descansando. Mas olha, vou te contar uma coisa. Quando a tua sobrinha me disse, talvez eu nunca mais encontre a tua sobrinha, me entregou você para eu dar estudos, foi o maior presente que eu ganhei da vida. Porque eu pude ver a alegria de receber o Senhor no coração em cada estudo que eu dava. Ivânia, eu vou dizer para eles o que você queria dizer, mas você não pode dizer agora. Família inteira ali, os filhos, parentes que vieram de longe, estava cheio. Então, olha, vou dizer para vocês o que Ivânia queria dizer. Arrependam-se. Entreguem o coração para Jesus. Entreguem o seu coração para Ele. Porque talvez não tenha mais tempo. A sobrinha dela, que eu não conheço, que eu não sei mais onde está, ela trouxe esse presente. E ela era o presente que estava com vocês. Entreguem sua vida a Deus. Porque talvez não haja mais oportunidade. Talvez tenha sido a última oportunidade. Quando eu terminei, aí eu desci. Aí veio uma moça, já. Sim, eu sou a sobrinha da Ivânia. Quero te agradecer. Eu falei, não tenho o que me agradecer. Nós fizemos o nosso trabalho. E eu estou muito feliz, apesar de triste com a perda, porque Deus guardou a Ivânia. Eu não vi mais os filhos da Ivânia. Eu não vi mais o marido da Ivânia. Mas eu sei que eu vou ver a Ivânia. Isso eu vou. Eu quero ver a Ivânia de novo. Quando você dá estudo para alguém, não sei se vocês já experimentaram, é como se você desse um pouco de você para a pessoa. E quando você dá esse pouco, que é de Deus, para a pessoa, você se liga a essa pessoa. Não dá para explicar isso. Mas a Ivânia ficou com um pouquinho daquilo que Deus tinha me dado. E me deu a alegria de dar esses estudos para ela, que serviram para a vida dela, que a fizeram tomar decisões. Um dia, eu vou ver a Ivânia ressurreta, com um corpo de uma substância incorruptível, santo, porque eu preguei para uma pessoa que decidiu ser santa. É diferente. Tenho 1 minuto e vou contar a última experiência, e assim eu vou me despedir de vocês. Lá na minha igreja, nós ajudamos o pastor Leandro. Não sei se vocês o conhecem. O Leandro nasceu para ser pastor. E ele vai ser um grande pastor, mas se formou aos 37 anos. Teve que vir um mandado da divisão para aceitar a ordenação dele. Ele está lá, está em Rondônia, se formou lá no IAN. E eu tive com ele agora, ele me contou uma experiência e eu quero partilhar com vocês antes de ir embora. Ele é professor de religião lá nesse colégio em Rondônia. E ele disse, convidem o Leandro para pegar aqui, vocês vão amar o Leandro. Ele disse que chegou na escola um menino novo. E ele, como professor de religião e capelão da escola, sempre busca os alunos. E ele foi até o aluno, que eu não me lembro o nome, não vou falar o nome porque eu não lembro. Mas ele disse assim, olha fulano, que bom que você veio, parabéns, seja bem-vindo, sou seu professor, se precisar de mim, estarei aqui à sua disposição. Como ele faz com todos os alunos. Mas esse aluno falou assim, eu já conheço o senhor, pastor. Ele se surpreendeu, mas de onde? Eu falei, do site da escola. Antes de vir,
eu pesquisei a escola e vi o senhor e gravei a sua face, né? Que bacana. E eles se abraçaram ali. E ele assim, olha, antes de despedir o menino, qual o teu sonho? O meu sonho é ser pastor. Ah, que bom, parabéns. Deus te abençoe. Se precisar de mim, estarei aqui. Terceiro ano, veio para fazer o terceiro ano e dali ele iria para a faculdade. Junto com ele entrou um outro garoto, que eu também não lembro o nome, mas Deus sabe. E esse menino, ele tinha umas coisas ligadas à feitiçaria, ao satanismo. E ele estudava nessa escola. Segundo Leandro, deu trabalho o ano inteiro. E parece que o inimigo nunca vem sozinho, ele sempre traz uns amigos. E ele arregimentou um outro menino ali. Até que um dia, esse menino, colega desse menino satanista, se manifestou lá. O inimigo usou o menino e foi horrível. Segundo o Leandro, foi horrível. Uma tarde, uma noite, a escola inteira foi horrível. Mas os dias se passaram. Até que esse menino que pregou, que queria ser pastor, recebeu a oportunidade de pregar numa quarta-feira. E junto com o Leandro, prepararam um sermão. Estava nervoso, pregou, mas foi de uma alegria grande. Dias depois, ele passou na sala do Leandro e falou, olha, estou preparando um outro sermão e eu quero ser um grande pastor. Se abraçaram, aquela alegria de sempre. O Leandro despediu dele e ele foi para a sala. O Leandro começou a dar a sua aula. Mas antes de começar a aula, um dos garotos da sala falou assim, pastor, eu quero pedir orações pelo menino que quer ser pastor. Bom. Eu falei, mas o que houve? É que ele caiu. Caiu. Tá bom. Oraram, continuou a aula, até que passou lá uns 20 minutos, entrou o diretor do colégio, chamou o Leandro lá fora e falou assim, o garoto não resistiu. Caramba. O Leandro voltou para a sala e disse que deu a pior aula da vida dele. Foi a pior aula que ele poderia dar. Terminou a aula e eles foram para a capela e ali todos choraram. Esse menino era o melhor menino daquela escola. Um propósito de servir a Deus. Como Deus permitiu que aquilo acontecesse? Mas uma tristeza que abalou a todos. No dia do enterro, ele foi procurado por esse menino que era satanista. E falou assim, procurou a ele e o diretor da escola. Pastor Leandro, isso tudo que aconteceu mexeu comigo. Eu quero me entregar para Jesus. Eu não posso resistir. Deus está falando comigo. O menino morreu. Deus ganharia almas por ele. Mas Deus tinha um outro propósito. Deus precisava alcançar outras pessoas. Ainda que a morte seja alguma coisa que machuque a gente, que a distância faça com que a gente sofra, Deus tem um propósito. As almas que esse menino ganharia, Deus vai ganhar nesse outro garoto. Numa vida transformada. Numa vida modificada pelo amor e pelo sangue de Cristo. Creia, meu irmão. Deus tem um propósito para a tua vida. Deus tem obras
para serem feitas pelas suas mãos. Jovens, entreguem-se a Cristo. Deus quer usar vocês. O próprio apóstolo Paulo diz que vocês são fortes. Deus vai usá-los. Eu quero terminar o sermão de uma forma diferente. Não é um apelo, mas é um propósito. Eu quero orar pelo propósito de cada um aqui. Se você tem um propósito para a tua vida nesse ano, vem orar comigo. Eu não sei o que você pretende da tua vida nesse ano, mas estamos no início. Hoje é dia 30 de janeiro. Em 11 meses pela frente, eu tenho alguns propósitos. Se você tem um propósito, vem cá. Eu quero orar pelo teu propósito. Não fique aí, não resista. Venha. Talvez seja comprar uma casa. Talvez seja estudar fora. Talvez seja curar-se de uma doença. Talvez seja libertar-se de um jugo que o está aprisionando. Talvez libertar-se de alguma traição que estão fazendo contra você. Se você tem esse propósito, venha. Não resista. Venha. Levante-se, tenha coragem. Vamos orar juntos para que você receba o seu propósito ao longo desse ano. Amém, irmãos. Venha. Se você tem um propósito, não fique aí. Venha buscar de Deus esse propósito. Venha buscar de Deus essa bênção para a tua vida. Algo que vai modificar a tua vida. Se você tem esse propósito, venha. Se você está me assistindo, venha. Levante-se. Amém. Amém, irmãos. Vamos orar. Querido Pai, aqui estão os teus filhos. Tu conhece cada um deles, Senhor. Sabe o que vai no coração de cada um. Sabe o desejo de cada um aqui, Senhor. Eu te peço, eu te imploro, Senhor, que atenda a necessidade dessas pessoas. Atenda o propósito da vida dessas pessoas, Senhor. Aqui há casos de doença. Aqui há desejos da compra de algum imóvel, de estudar em outro lugar, de vencer uma batalha judicial. Há pessoas com problemas de saúde graves, Senhor. Senhor, eu te imploro, atende essa necessidade. Providencia a tua cura física, mental e espiritual, Senhor. Toca o coração de cada um. Senhor, tira a pedra de tropeço que está atrapalhando, Senhor. Tira o obstáculo, o traidor, a traidora que está atrapalhando, Senhor. Expulsa o inimigo dessa casa. Liberta, Senhor, o acamado, o doente. Põe aí a tua mão na ferida, Senhor, e sara. Fica com essa igreja, Senhor. Um propósito grande de te cultuar da melhor forma possível. Senhor, limpa as arestas. Tira a dificuldade que está havendo, Senhor. Abençoe essa igreja, a direção dessa igreja, o propósito do erguimento da tua palavra nesse bairro. Põe aqui o teu Santo Espírito, Senhor. Quebra, Senhor, o preconceito. Aproxima as pessoas e habita nessa casa. Te pedimos
pedimos por Cristo Jesus. Amém. Meu irmão, tenha certeza, você já está sendo abençoado. Tenha fé no poder do nosso Deus. Olha, peça um sinal a Deus de que vai acontecer. Deus tem um propósito, mas Ele vai te dar um sinal. Que Deus te abençoe.